Cheguei! Cheguei, gente! Chegamos para mais um Ter Amiga. Roda a vinheta. Gente, o assunto de hoje é um assunto que muito nos agrada. Sim. Inclusive, estamos exercendo o nosso propósito aqui no Ter Amiga, não é isso? Nesse exato momento, estamos exercendo o nosso propósito. É isso, e a gente vai falar hoje sobre propósito de vida, por que ele é tão importante, por que ele faz tanta falta quando você não encontra. E vamos fazer alguns testezinhos também pra saber se você, né, a gente pode talvez tentar te ajudar a achar aí o teu propósito de alguma forma, fazer você pensar um pouquinho. Quem sabe, né? Sim, já pensa aí. Se eu te perguntasse qual o propósito da sua vida, você saberia me responder? Porque às vezes a maioria das pessoas, elas ficam em dúvidas. Eu não sabia, sabia? Demora, isso não é uma coisa fácil de perceber qual é o propósito da nossa vida, mas nos outros programas vocês vão ver, nos outros vídeos que nós falamos sobre, a gente misturou várias outras coisas, onde eu falei que eu encontrei meu propósito. A minha avó sempre falava que eu tinha um propósito desde pequena, eu não sabia qual era. Assista o episódio sobre luto, que você vai ver que ela falou abertamente sobre isso. Então não se culpe se você não souber qual é o seu propósito ainda, se você tem uma linha ali de raciocínio, uma coisa que você gosta de fazer, você tem que, ver qual caminho sua vida tá te levando. E claro que isso pode mudar a partir das coisas que você vai fazendo pra agregar valor na sua vida ou não. É, com certeza. Eu, assim, muitas das coisas que eu passei na minha vida, eu não entendia, né? E ficava me questionando ao Senhor por que eu tava passando aquilo. E, assim, engraçado que eu não sei se foi assim com você, Deus trabalhou em cada coisinha da minha vida que era um sonho. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas o meu sonho sempre foi ser mãe, desde que eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, eu sempre quis ser mãe. Eu até cheguei uma vez pra falar pra minha mãe que eu queria ser mãe, assim, eu tinha 15 anos e eu falei assim, que se eu não casasse, eu ia ter produção independente. Olha a inteligência da pessoa de 15 anos, né? Naquela época não se falava sobre isso. Não. E aí eu falei, não, eu de alguma forma eu vou ser mãe, nem que seja independente, de alguma forma eu queria muito ser mãe. E essa foi uma área que Deus trabalhou muito na minha vida, porque eu perdi minhas duas trompas, perdi minha trompa a primeira com 21 anos, cheguei ao diagnóstico aos 24, que eu não poderia mais ser mãe pelos meios naturais. Então, era um sonho e Deus trabalhou ali exatamente no meu sonho ali, né? Tipo, então foi muito difícil pra eu engravidar, não foi fácil. E várias outras áreas que eu passei na minha vida, né? Eu sofri abuso na infância, dos 6 aos 12 anos. Eu só entendi que eu tava passando por um abuso quando eu tive uma aula na escola sobre essa questão... Eu tava falando uma aula de ciência mesmo, falando sobre questão de abuso, de limites e tal. Na escola eu tive essa aula e aí foi quando eu vi que realmente tava sofrendo abuso. Então, assim, foi um impacto na minha vida muito grande. Então, assim, até eu não lembro ainda até que idade, né? Que eu não tinha encontrado meu propósito ainda. Mas eu me questionava muito. Por que eu fui uma pessoa que passei abuso na infância? Porque eu era uma criança, eu tinha 6 anos, né? Sim. Então, assim, sofri abuso na infância. Depois tive um relacionamento abusivo que foi, assim, um trauma na minha vida também. Tive anorexia, né? Por conta de também palavras ruins que eu tive na minha adolescência por conta de querer seguir carreira de modelo. As pessoas falavam, você é muito bonita, mas você é gorda, você é baixa. E aí tive anorexia. Depois, tive o problema do meu silicone, das cirurgias plásticas. Então, assim, eu tive muitos problemas. Aí tive problema pra engravidar. Então, eu tive várias coisinhas que eu ficava assim, nossa, se eu acreditasse, assim, com todo respeito a todas as religiões, se eu acreditasse em outras vidas, eu ia acreditar realmente que eu fui uma pessoa muito ruim pra estar passando aquilo tudo. E algumas pessoas falaram, né? Tipo assim, sabe, pra mim. E eu falava assim, cara, eu não acredito nisso, eu não aceito isso, porque eu acho que tudo tem um propósito na vida. Pra tudo tem um propósito. E depois de um tempo, eu entendi que o meu propósito, sabe, tudo que eu tava passando, eu tava gerando um testemunho e eu pude ajudar muita gente, assim. Vocês não têm noção de quantas pessoas eu impactei quando eu fiz o meu vídeo sobre o abuso. Com certeza. Vocês não têm noção de quantas pessoas eu impactei quando eu falei sobre a questão do que eu passei no relacionamento abusivo, nas perdas, né, nas perdas gestacionais, na minha luta pra engravidar. Quantas pessoas estavam passando pelo mesmo e tinham acabado de perder ou estavam tentando há anos engravidar. Então, assim, depois de muito sofrer,
eu entendi o meu propósito e acho que a gente vai alcançando ele a cada dia, né? Porque depois que eu tive vários processos do meu propósito, de achar o meu propósito. Eu lembro que quando meu pai faleceu também, eu ficava me questionando por que eu tinha uma voz na internet, né? Apesar de que se você for pelo óbvio, você fala assim, você trabalhou na internet, você fez um vídeo, você viralizou e as pessoas gostam de você, aí o óbvio é esse. Sim. Mas por quê? Qual é o propósito de eu ter uma voz na internet? Se eu não tô falando, né? Se eu não tô fazendo nada que agrega, digamos assim. Por mais que eu sempre recebi muita mensagem assim, nossa, eu tava aqui no hospital e tava vendo seus vídeos de babado da vida, você me alegrou. Então eu levava entretenimento e alegria pra muitas pessoas. Tirou muitas pessoas da depressão, amiga. Sim, muita gente falando pra mim que, nossa, você me ajudou. Amiga, teve vídeos que eu falei, assim, muitas besteiras, zoando, né? Tipo, vídeo de dicas pra você terminar com seu ex, que não, seu namorado que não presta. E aí muita gente falando assim, cara, você era um vídeo engraçado, mas você me ajudou a, tipo, conseguir terminar e sair de um relacionamento abusivo. Mas eu ainda via aquilo tudo como, não via como um propósito. Eu via como uma coisa que eu gostava de fazer. Sempre fiz porque eu gostava de fazer. Não pra ganhar dinheiro, até porque nessa época eu nem ganhava dinheiro, só com o YouTube. Mas eu não via como o meu propósito de vida. Só que quando meu pai faleceu, aí eu comecei a ver mais como um propósito de vida mesmo. E aí eu falei, cara, de nada vai adiantar eu ter uma voz na internet se eu não usar pra poder falar ainda mais pras pessoas. E aí foi assim quando eu comecei a fazer o Preciso Falar, que tipo, eu falo muito de Deus, falo muito sobre os meus princípios, o que eu acredito. Dei uma pancada no microfone. E tá sendo assim com Ter Amiga. Então assim, eu acho que a gente vai meio que encontrando e amadurecendo o nosso propósito a cada dia. Sinceramente, eu acho que essa perda do seu pai te ajudou ali a encontrar, porque você sempre fala que você dependia um pouco dele, ficava meio com uma bengalinha, né? Ele falava por ele ser pastor, ele te guiava, ele ali era o alicerce ali da tua casa, mas agora você tá levando, né, o legado dele, tá? Sim. Passando a mensagem, você tá mais firme na igreja. Mas eu tive a oportunidade, ela fez a transferência na igreja e foi com a família, né, Diego, o Lucas estava, a Raca foi, a Érica. Minha mãe, Giovana. Isso, a Giovana também foi, então todo mundo, e a mãe dela fizeram transferência, então assim, foi um momento maravilhoso de se conectar, né, com Deus, de ali receber, ela vai estar mais próxima, não que se você não for na igreja, você não tá próxima, não tem nada a ver a gente sobre até falou isso. sobre isso, né, no outro episódio. Tem gente que tá na igreja e não tá próximo de Deus, e vice-versa, tá? Exatamente. Não tem nada a ver. Mas é uma questão de compromisso mesmo, né? Sim, e tá levando ali o seu filho, né, os seus filhos, para ali escutar a palavra de Deus, por mais que ele não siga no futuro, que não, a gente nunca conversou sobre isso, mas que você quer introduzir ali o cristianismo, exatamente, mas a gente não vai forçar ninguém a ser, entendeu? A gente tem que mostrar ali o que a gente acredita. E aí eu acho que você não pode impor o seu propósito, né, nas outras pessoas ao seu redor, principalmente nos seus filhos, mas você pode guiar e falar. Isso que a gente tá fazendo. Batendo um papo aqui, falando abertamente pra vocês coisas que acontecem diariamente com a gente, questões que podem ajudar. O nosso intuito aqui, o nosso propósito, o que a gente escutou na igreja foi que nós viemos aqui para servir. E eu acredito fielmente, se eu não puder ajudar uma pessoa, prejudicar eu não vou. Exatamente. Eu sempre falo isso, se eu não puder ajudar eu nem vou. Porque também atrapalhar, não conte comigo também, que eu jamais. Não vou precisar, pra que ficar ali fazendo uns comentários desnecessários, querendo fazer, instigar mais briga. Não, eu vim aqui nesse mundo e assim, como você também, eu me questionava muito sobre o meu propósito antes. Eu falei, meu Deus, eu já passei por tanta coisa, né? Eu fui órfã com 2 anos de idade, passei por vários acidentes automobilísticos. Várias coisas aconteceram, né? De mudar para outro país, ter brigas em família, sabe? Muitas desavenças, muito materialismo, muito capitalismo. E eu poderia ter vários motivos para ser amarga. Revoltada. Pra ser revoltada, né? Porque uma criança que não é órfã, podia muito bem, né, crescer revoltada, mas eu cresci com muito amor, com muito Deus. Eu não vou pra igreja assiduamente, mas eu fui criada, foi até quando eu conheci, né, a Evelyn, ela filha de pastor, e eu ia pra igreja, batista também, então nós íamos pra igreja. Nessa época a gente não tava
tão, assim, Não. conectada. E até eu saí da igreja, até porque minha avó pensava que eu tava lá só pra namorar. Pausa. Não estava, gente. Nem tava, tadinha. Nem tava. Mas eu não entendi. Minha avó sempre falou: você tem um propósito, Deus não te deixou aqui por qualquer coisa, só que você não vai entender, assim, de primeira. E eu tive que me mudar para os Estados Unidos, conhecer outras culturas. Não tô dizendo que talvez você precise fazer a mesma coisa que eu. Não. Cada um tem ali história, né? a sua história. E foi assim, foi coisa que Deus... eu não planejei ser professora, ser assistente de professora. E aí já que veio a minha coisa de trabalhar com a bondade, ajudar outras pessoas. Porque uma criança é indefesa, é isso que eu penso. E ela precisa de muito amor, de muita educação ali para uma pessoa que guie ela. E eu trabalhava com crianças especiais. Então, eu já não tinha nem tanta experiência com criança, né? De trocar fralda, de fazer essas coisas. Mas Deus foi me colocando ali em coisas que eu jamais... Como é que fala? Você deve ter aquele negócio. Deus planeja as coisas que jamais a gente... Como é que é? Ai, eu vou lembrar, não. Porque eu sou péssima, eu sempre falo pra todo mundo. Eu falo, olha, o versículo eu vou lembrar. Mas eu falava mais ou menos isso. Mas assim, eu jamais imaginaria que eu iria trabalhar com isso. E aí eu fui moldando, sabe? Eu fui começando a trabalhar em casas, né, como assistente. Eu não sou assistente social, mas nessa, né, especialista em suporte familiar. E isso foi gerando essa vontade de ajudar, sabe? De ajudar mais pessoas. Então, e foi assim, se confirmando, né? E foi se confirmando cada vez mais. Eu vejo que as pessoas realmente não consigo mudar todas as pessoas. A mudança, ela vem da própria pessoa, mas eu posso ali explorar, e é isso que a gente tá querendo fazer, né, com vocês. A gente conversar aqui, trazer questões que façam você refletir e mudar alguma coisa que, assim, para que seja positivo na sua vida. Sim. Não é? Porque... Olha, eu já consegui mudar um pouquinho. Já vejo ela praticando a gratidão. Com certeza. Entendeu? A gente, é isso, a gente agregar na vida do outro. E, tipo assim, eu vejo muito isso até nas nossas amizades, assim. As minhas amigas hoje, as que ficaram, né? Porque muitos passam. E não tô nem falando de brigar em si. A gente acaba se afastando na vida de outras pessoas. Teve umas treta? Teve. Mas teve umas que não teve? Teve também, que só se afastou. Mas as minhas amigas hoje, eu vejo que elas agregam muito na minha vida. Eu lembro que a Raca, ela até falou isso pra mim, né? Que acho que foi ano passado. Ela viu que eu tava com aquele livro Café com Deus Pai. Uhum. E aí ela falou assim, amiga, você lê a Bíblia? É porque eu nunca li a Bíblia. E eu queria ler a Bíblia, eu queria buscar mais, eu sinto que eu preciso buscar mais. E aí naquele dia que a Raca falou isso pra mim, foi um tapa na minha cara. Que sabe quando você pensa assim, caraca, eu nunca falei pra Raca de Jesus, eu nunca falei pra Raca, sabe? E aí, mas Deus me deu a oportunidade dela mesmo me perguntar. E aí eu falei, não, amiga, eu vou te ajudar. Aí eu comprei um livro pra ela de devocional, comprei a Bíblia pra ela, dei a Bíblia, eu acho que ela nunca teve uma Bíblia, eu dei a Bíblia pra ela. E aí ela falou, amiga, ela começou a buscar e hoje a Raca tá frequentando a igreja católica. Então assim, se a gente não tiver aqui pra ajudar e agregar na vida de alguém, até dos nossos amigos, até das pessoas mais próximas, pra que a gente tá aqui, né? A questão do propósito, eu não sei como é que foi a confirmação na tua vida, mas pra mim foi confirmando com algumas coisas, né? Uhum. E eu percebi que eu tinha uma voz na internet, eu percebi que não só pela minha voz, mas essa questão de ajudar, eu acho que cada um tem uma linguagem do amor também. Eu recomendo que você leia o livro As 5 Linguagens do Amor, porque também te ajuda muito a você encontrar, primeiro, não é o seu propósito, mas ele te ajuda a saber qual é a sua linguagem do amor, então a gente vai se dar muito bem naquilo que a gente gosta de fazer, né? E eu amo servir, tipo assim, eu amo ajudar o próximo, a pessoa que tá me contando um negócio, eu já tô aqui pensando, como é que eu posso ajudar essa pessoa aqui? Isso às vezes é até meio difícil, porque você acaba pegando muitos problemas pra você. Mas Deus foi confirmando de várias formas. E vou contar de um caso recente, tá? Não vou falar quem é, mas vou contar uma coisa que aconteceu. Eu tava lendo isso já tinha acontecido uma vez com uma outra menina. Eu leio muito comentário de vocês, leio direct e tal, né? E tô sempre antenada. E uma vez, eu lendo um comentário de uma pessoa, Deus tocou muito no meu coração, lendo o comentário daquela pessoa, uma pessoa que eu não seguia, uma pessoa anônima, uma pessoa que eu não conhecia, e era uma postagem de maternidade, e essa mãe tava falando sobre ela ser mãe de um filho especial, e era pandemia, ela falando que ela tava batalhando a cada dia, tal, pra poder trazer um pouco de qualidade de vida pra ele. Ela teve uma gestação totalmente normal,
E na hora do nascimento, forçaram ele a nascer por parto normal e ele acabou tendo paralisia cerebral. E aí era mais ou menos essa história. E ela falava aquilo, contava aquilo, mas que ela entendia. Falando que o comentário dela era muito alegre, muito feliz. Sim. Ela falando assim que ela entendia, que hoje ela bola pra frente. Era alguma postagem contando alguma tragédia e ela tava ali falando sobre a experiência da tragédia dela, mas que ela tava muito feliz e acima de tudo ela era grata a Deus pelo filho maravilhoso que ela tinha. E aí eu fui lá procurar o perfil dela, e gente muito curioso como sempre, né? E aí eu fiquei horas vendo o perfil dela e eu chorava. Porque você imagina você que, né, idealizou tanto um filho lá e você tem esse problema e ela, com toda alegria, ela fez ensaio com o filho dela, tudo. E aí eu entrei em contato com ela, resumidamente, só muitos anos atrás. Aí, muitos anos atrás, uns 3 anos atrás, era pandemia. E aí eu entrei em contato com ela e não conheci ela, nem acreditou que eu entrei em contato com ela, ela me seguia. E aí entrei em contato com ela pra saber o que ela tava precisando, tudo, e acabei ajudando ela de uma forma lá. Mas aí, resumindo, agora, recentemente, meio que Deus confirmando que o meu propósito era isso, ajudar as pessoas, né? E aí eu tava passando por rios, assim, na internet, e aí eu vi o rios de uma menina muito engraçada, ela fazendo um rios sobre coisas aleatórias na internet, e aí eu fui no perfil dela. E na hora que eu tava vendo o perfil dela, fui ler a história dela. Tinha vários destaques lendo a história dela, porque ela era mãe solo. E aí eu fui entender por que era mãe solo, porque a gente é muito curioso. Você faz isso, amiga? Eu? Direto, né? Então eu fui ver, era algum rios brincando com essa questão de ser mãe solo, mas aí quando eu fui ver a história dela era muito pesada. Tipo assim, sabe? Ela realmente passou maus bocados na gravidez, né? E tava lá com a filhinha dela. Mas Deus tocou no meu coração que eu precisava ajudar ela. E ela ia perder a guarda da criança a qualquer momento. Porque ela não tinha conhecimento, né, isso é uma coisa que, se você quiser saber, primeiro passo, quando você separa, se você não tem um bom relacionamento com o genitor, entra com o pedido da guarda. Porque se a pessoa entrar antes com o pedido da guarda, isso teve até no programa no VacaCast com o doutor Rafael, depois procura lá, ele falou sobre isso. A primeira coisa que ele fala pra mãe: separou, não tem um bom relacionamento, e tendo um bom relacionamento também, entra com o pedido da guarda, pra deixar tudo certinho, pra não ter problema, porque se o genitor entrar antes de você, a guarda é dele. Não existe esse negócio que é mãe, que todo mundo fala, a guarda é da mãe. Não existe isso. Quem entra com o pedido da guarda primeiro e pode alegar que tá morando com a criança, ninguém vai verificar se tá. É tipo isso, né? E aí, na hora que eu tava lendo a história dela, e ela falava que não tava entendendo por que ele tinha umas atitudes, na hora eu lembrei do Dr. Rafael e eu falei, ele tá jogando com ela, ele tá fazendo provas pra poder tentar pegar a guarda da criança. E aí eu entrei em contato com ela, eu acho que ela meio ficou sem acreditar, ela não me seguia, ela nem me conhecia, eu acho que talvez ela me conhecia, mas ela não me seguia. E aí eu entrei em contato com ela, eu falei, olha, você não me conhece, mas pelo que eu tô lendo da sua história, você tá prestes a perder a guarda da sua filha. E vamos conversar. Aí conversei com ela, enfim, consegui entrar em contato com o Dr. Rafael. Falei, Dr. Rafael, me coloquei à disposição pra pagar o processo dela. E o Dr. Rafael foi muito incrível. Falou, não, a gente vai fazer pra ela, a gente não vai cobrar. Tenho muito carinho por você, vambora, vamos ajudar ela. Com certeza, ela tá prestes a perder a guarda dele. E ele confirmou que ele já tava, provavelmente, entrando por trás, ele tava fazendo provas contra ela. Sim. Com mensagens. Ele mandava mais mensagens. Ela falava, eu não sei por que ele tá me mandando essa mensagem. Resumidamente, o que ele fazia? Ele mandava mais mensagens pra ela, falando assim, eu amei ver ela hoje, só que ele não via a criança. Ela falou, ele é maluco. Ela não se ligou, mas ele tava criando provas contra ela pra poder tirar a guarda da filha dela. E aí o Dr. Rafael falou, não, vamos correr com isso. Resumidamente, eu fiquei assim, como que esse rio dessa menina apareceu pra mim? Como que eu fui ver a história dela? Uma pessoa que eu não conhecia, ela nunca me pediu nada, nunca entrou em contato comigo, mas eu via que Deus ia confirmando a cada coisa que ia acontecendo na minha vida, tipo assim, ó, tá vendo? Você tem que ajudar aqui, você tem que ajudar aqui. Então, por exemplo, quando eu estava lá na igreja, que eu pedi minha transferência, teve uma pregação também falando sobre servir e tal. E aí, quando o pastor falou assim, o que você gosta de fazer? O que você... Não pra mim, pra todo mundo no culto. O que você gosta de fazer? Pensa o que você, né, pretende fazer na casa do Senhor pra você servir. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer, gente? Que eu já fui professora de criança na época que eu era lá da Pavuna, mas eu fiquei, não vou ter tempo agora eu sou mãe, como é que eu vou ser professora de criança, né? Não tem como. E aí, Deus aqui, só no meu ouvido aqui, meu amorzinho, você tem voz na internet, vambora trabalhar na mídia da igreja, vamos ajudar a divulgar as coisas. E eu falei, cara, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, foi isso. Então, assim, é isso, sabe? O propósito é isso, é quando você encontra um sentido na tua vida, né? O seu propósito é esse, quando você encontra esse propósito de vida, porque quando você não encontra, você fica muito assim, tá, a vida é só isso mesmo? Eu só vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou pagar meus boletos, aí começa tudo de novo. E fica naquele ciclo, e não tem um propósito, né? Qual é o seu propósito de vida? Qual é? Conta aí pra gente o seu propósito. Se você não achou ainda, pode falar abertamente, mas fala as coisas que você gosta de fazer também, porque é a gente se conhecer também. Quais os sinais que você já teve aí? Exato. Isso daí você tem que procurar. Se você ainda tá em dúvida em questão, né, do seu propósito,
você pode, não precisa necessariamente de uma ajuda profissional, mas é sempre ótimo conversar. Sim. A gente sempre fala isso. O ter amiga é aqui uma conversa, mas nada substitui a sua terapia. Todo mundo precisa desabafar. E se você tem questões que você, né, com a sua família ou com o seu relacionamento, questões no trabalho, você tá fazendo um trabalho ainda que não se encontrou porque é difícil, né? Você trabalhar só pelo salário. Pelo salário. E a gente, infelizmente, a gente vive numa sociedade que sim, a gente tem que pagar as contas. Não adianta. Tem que sobreviver, né? Eu não posso ser hipócrita e várias vezes pessoas ficavam, quando eu trabalhava numa outra empresa, perguntaram, me fale um motivo que vocês estão aqui. E aí eu peguei e falei, um dos motivos, sim, é o salário. Aí a moça não, né, a gestora lá não gostou. Mas é uma coisa que é honestidade. A gente tem que estar lá porque tem que pagar as contas. Então, se a nossa necessidade fisiológicas tem ali a pirâmide do psicólogo, né, do Maslow, que ali embaixo da pirâmide são as necessidades fisiológicas, né, que você tem que comer, você tem que beber, você tem que dormir bem, depois vem suprindo as outras coisas. Agora, você vai para um emprego, tá? Você arranjou um emprego legal que tá pagando suas contas, mas depois, você tá gostando de ir para aquele trabalho? Ou você vai arrastada todos os dias? Que aí, se tá arrastada todos os dias, sempre que eu converso com as pessoas no meu Instagram, é que você tem que dar o seu melhor sempre. Não importa o que você escolheu para trabalhar. Se você escolheu para trabalhar, não sei, vou ser manicure. Faça a melhor unha. Tá odiando, tá com dor nas costas, mas o problema, até você finalizar esse trabalho, você tem que fazer com excelência. Enquanto isso, você vai fazendo um curso nas horas vagas, ou vai fazendo uma terapia, vai fazendo outros cursos, atualizando o seu currículo, procurando outras coisas. Com certeza. Agora, você não pode ficar, não sei qual é o meu propósito, e ficar esperando, Deus vai me dar, vai vir, entendeu? Você tem que estar buscando aí também, fazendo alguma coisa, né? Com certeza. Vai cair do céu, algumas coisas caem às vezes, mas nem todas. É muito difícil, porque a probabilidade, nós passamos por desafios todos os dias. Se quando a gente não passa um desafio, glória a Deus, entendeu? A vida é isso mesmo, são altos e baixos, altos e baixos. E, às vezes, um pouco mais baixos, para que você crie resiliência, você não perca a fé. Eu acho que é uma conexão ali, porque se você vê as histórias das pessoas que têm mais ídolos, foram histórias de superação. Ninguém que chega com uma coisa com facilidade, você tá admirando. Você vê, caraca, vamos botar aqui um exemplo. Se você conhece, geralmente quem tá aqui nesse vídeo conhece a Evelyn já que, há muito tempo. Olha para esse estúdio aqui e olha da onde ela começou. O estúdio dela era lindo, no apartamentinho dela lindo em Pilares, que eu já fui várias vezes pra lá dormir no sofá, entendeu? Não tinha espaço. Não tinha, Verdade. Não, o seu segundo quarto era o seu estúdio. Sim. Então não tinha. E era bagunçado. Pra eu gravar, eu tinha que tirar tudo que tava atrás, arrumava, e aí botava no lado. E depois, quando acabava, botava tudo de volta, porque não tinha espaço. Exatamente. Eu dormia lindamente ali no sofá. Então, assim, foi um processo, né? Nós viemos da Pavuna, não sei se vocês sabem, as duas vieram, nós nos conhecemos, né, na Pavuna. Então, pra gente, eu tô uma trajetória de vida totalmente diferente da dela, mas que se vocês conhecem a história dela, então pra você ver que ela passou por várias coisas, olha quantas coisas ela não já pontuou aqui que ela teve uma superação, né? Que veio de perdas na gestação, de operações mal sucedidas, até chegar uma operação que foi reparadora. Sim. Ela se libertou, ela tá amamentando. Olha só, isso serve realmente como uma inspiração para as outras pessoas, porque não todo mundo, que eu não gosto de generalizar, mas a maioria das pessoas, elas têm vergonha de falar o que tá passando. Sim. Tem coisas até que eu falo pra Evelyn, assim, parabéns, muita coragem de você falar. Eu não teria coragem, mas Deus está usando ela pra falar, para que você se sinta melhor, você se sinta mais confortável com o que tá acontecendo com você. É verdade. Não acontece. E essa coragem não é de mim, amiga. Vem de assim, Deus. Eu lembro que vem de Deus, com certeza. A última vez que eu tive o problema quando eu tive o problema da
cirurgia, eu lembro que o primeiro impacto que eu tive quando eu recebi o laudo de erro médico, eu fiquei assim, nossa, ninguém pode sonhar com isso. Eu pensando, não posso falar isso. Mostrar isso na internet. Aí o Diego falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque que vergonha. Eu já fiquei com vergonha. E aí depois foi passando, eu fui digerindo e tipo assim, eu fui entendendo, eu falei, não, eu preciso falar. Porque quantas pessoas estão passando por isso e não sabem? E aí eu lembro que quando eu falei a primeira vez, eu nem titubeei, assim. Aí o Diego falou, nossa, mas você não tava com medo? Eu falei, não, mas agora eu entendi que realmente... Então essa coragem, essa força de falar não vem de mim. Com certeza não veio de mim, veio de Deus. Acho que foi importante. Foi importante. E nem, talvez você não tenha essa coragem ainda. Nem todas as pessoas vão ter essa necessidade, mas é importante essa coragem dela te libertar. Sim. Tá validando primeiro a experiência dela e valida a sua também, porque você não se sente acolhida, você sente que você não tá sozinha nessa. E depois de que você revelou isso em questão, né, sobre a cirurgia dos seios, várias pessoas vieram falar também comigo, também, e com certeza com você, mostrando que ficou parecido, que teve erros médicos. Então, assim, é um alerta para que a maioria das pessoas, eu tinha um tio que ele falava que pra que ele vai mostrar as derrotas dele? Ele quer mostrar só as vitórias, mas a vida não foi feita só de vitórias. Mas a internet tá cheia de vitórias. Esse é o problema. E você sabe que quando eu comecei a compartilhar muita coisa aqui, eu não precisava falar, pô, você tá aqui com a cara a tapa, né, falando de experiências sobre a tua vida, aí as pessoas começam a te julgar mais ainda. Eu comecei a receber um hate, assim, de uma galera falando assim, nossa, passou por isso? Nossa, você fez isso, fez aquilo, só que aí é o que eu falo, foi bom que muitas pessoas comentaram. Gente, ela é uma pessoa assim como nós, a única diferença é que ela expõe pra falar. Exato. Ela pega e bota a cara pra falar, e muita gente passa pela mesma coisa, ou até pior, e não fala. E é isso, e hoje eu não tenho, gente, pudor nenhum pra falar sobre nada do que eu passo. Porque eu acho que se for, obviamente, não é sair expondo a vida à toa. Eu tô falando assim, se eu tiver que falar qualquer coisa para agregar a vida das pessoas, pra poder, né, tipo, contar experiências, eu vou falar, gostou, não gostou, não tem problema, tá tudo certo também, entendeu? Meu propósito é esse, já entendi que minha vida é um vídeo aberto, entendeu? E é isso, e um livro também, porque... E a vida é um feed todo cagado. Não tem nada esse negócio de... Porque como a gente tava falando, na internet tá cheio de vitória, né? Todo mundo só vence, todo mundo é feliz, todo mundo é tudo alegria, e não é, na verdade não é. E não é. Todo mundo tem altos e baixos, a vida é isso aí. Com certeza. E lembrando, se você for pensar, você tem alguma pessoa que você tem em mente, assim, que é ser seu ídolo, sua ídola? Jesus. Hoje em dia. Sério, real. Hoje em dia, Jesus, eu não tenho... Eu admiro muitas pessoas no meu meio, mas eu não tenho ninguém que eu olhe e falo assim, cara, não, essa pessoa é o meu ídolo. Não tem. Meu ídolo hoje é Jesus. E assim, tá mais próximo com Deus me fez mudar muito, amiga. De verdade, assim, minha forma de pensar em várias coisas da minha vida. Por exemplo, antigamente, bobeira, coisa de adolescente, né? Coisa da época que eu ia na igreja na Pavuna. Eu queria ir com a melhor roupa, eu queria ir... Eu não tinha dinheiro nessa época não, tá? Tipo assim, era tempo de vacas magras, mas eu queria ir bem arrumada, muito bem arrumada. E eu não tô falando com isso que você não tem que ir arrumada pra igreja não, tá? Mas hoje em dia, cara, eu falei pra Alessandra, todo domingo eu tô com a minha blusinha da igreja que eu comprei e eu mudo só a calça, às vezes boto uma blusa por baixo e eu não tenho esse apego de estar mostrando e de estar... Não, eu vou lá pra igreja pra louvar o Senhor. Não é o mais importante pra mim a roupa. O dia que tá frio eu boto o casaco, o dia que não tá, entendeu? Eu me arrumo pra ir. Vai ter um culto especial de Dia das Mães, de sei lá, de Natal. Vou me arrumar, obviamente. Mas eu quero dizer o seguinte, eu larguei muitas coisas, muitos vícios, né, da vida, que não vale nada, assim, sabe? Eu comecei a ver a vida de outra forma. Quando eu encontrei meu propósito, eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu até gastar dinheiro com bobeira que eu gastava, que eu olhava e falava assim, ai, pra quê? Qual a necessidade disso, gente? Vou nem entrar com isso no céu. É tipo isso, entendeu? Ai, não. Agora eu gasto dinheiro com experiências. Exatamente. Nós estamos nessa mesma vibe, entendeu? Porque daqui a gente não vai levar nada. Cara, só gastei... O que você gastou seu dinheiro todo na sua vida, Alessandra? Experiências, viagens, entendeu? Memórias. Eu vou levar muitas memórias, vou deixar muitas memórias aqui pras pessoas que eu amo, entendeu? Me faço presente na vida, a maioria, assim, que eu consigo, né? Da minha família, dos meus amigos, dos meus sobrinhos, dos meus afilhados, sabe? Eu tento, porque realmente é legal a gente conquistar coisas materiais pra gente, claro, pra gente viver bem. Sim. Tá? Não vou ser hipócrita aqui dizer que dinheiro... Eu odeio essa hipocrisia. Dinheiro ajuda sim, mas você tem que ter ali um balanço na sua vida, não é só você trabalhar. Com certeza. Eu tô falando sobre gastar com bobeira, né? Tipo assim, pô, óbvio, você quer comprar uma casa própria,
melhor. Se eu quero uma casa bonita, quer uma casa legal, num bairro melhor, cara, só vai. Deixar um legado pros seus filhos. Deixar um legado pros seus filhos. Eu tô falando de gastar com bobeira, sabe? Gastar com bobeira. Eu já tive uma época de gastar com bobeira. Uma época de não ser inconsequente. Durou pouco, tá? Durou muito pouco. Mas hoje eu olho pra ela e falo, gente, que bobeira. Você sabe bem essa época. Você sabe bem qual foi essa época. Uma bobeira, desnecessário. Nem vão botar isso dentro do meu caixão, gente. É exato, isso. Exato. Mas olha, eu acho que a gente deixou aqui já pra vocês esse vídeo aqui. A gente até falou bastante, né? Quantos minutos já tem, amiga? 33. 33. Olha, estamos bem. Estamos bem, porque a gente fala bastante aqui. Mas foi só assim um papo só pra trazer pra vocês realmente essa reflexão, pra saber se você tem o seu propósito, se você não tem ainda, repetindo, não tem problema nenhum, você tem a sua vida pra levar. Deus não tá aqui questionando. É bom quando a gente encontra cedo, mas nem todo mundo tá preparado. A gente tem que passar por várias coisas na vida pra entender. Sem esses desafios, às vezes você não vai entender. E o dever de casa hoje coloque 5 coisas que você gosta muito de fazer, que você se sente bem fazendo, né? E que você entende que aquilo ali é uma coisa boa, né? Isso. Então coloque aqui nos comentários pra gente ver o que você tá passando aí. E com certeza, você escrevendo, fazendo esse exercício, você vai te ajudar um pouquinho a pensar e refletir e achar o seu propósito. Beleza? Beleza. Beleza, Creuza? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.